pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento onde Deus tem preparado esse estudo para a gente aprender mais a respeito do Evangelho de Mateus. Tenho certeza que você está sendo abençoado, por isso já deixa aqui seu comentário, deixa aqui no... Esqueci de ligar minha luz aqui, peraí. Deixa aí no chat ao vivo, os bastidores. Pronto, beleza. Agora sim, hein? Bom, deixa então seu comentário, seu boa noite aí no chat ao vivo, pra cá, né, pra esse lado, eu sempre erro. E, bom, se você tá vendo esse vídeo gravado, pode deixar aqui também nos comentários se você tem alguma dúvida durante o estudo, se você percebe algum detalhe que eu esqueci de falar a respeito dos capítulos que a gente vai ver hoje, do versículo que nós vamos ler. Então, que você possa comentar aqui pra gente abrir a próxima aula falando sobre eles, beleza? Além disso, dá uma conferida aí, vê se você tá inscrito no nosso canal, assina aí as notificações, clica no sininho aí para você receber a notificação toda vez que a gente entrar ao vivo, toda vez que tiver um estudo novo, você não se atrasar, você tá por dentro aqui do nosso estudo. Beleza? Bom, é isso. Semana passada, então, nós juntamos dois capítulos, né? Capítulo 8 e 9 de Mateus, porque são dois capítulos bem parecidos, falam bastante sobre curas de enfermidades, enfim, Jesus ali realizando seus primeiros milagres, e é interessante, a gente quis juntar justamente para não ficar duas aulas iguais, mas no fim das contas ficou uma aula muito grande, então a gente acabou dividindo em duas partes, foi a primeira parte na semana passada, então se você perdeu, assiste primeiro a aula da semana passada, Mateus 8 e 9, parte 1, certo? Foi a aula 8, hoje estamos aqui na aula 9, vamos continuar então Mateus 8 e 9, hoje vai ser a parte 2, beleza? Vamos já então entrar no nosso estudo, exatamente onde nós paramos na semana passada. Na semana passada nós tivemos, deixa eu só recapitular aqui o nosso último slide da semana passada, a respeito das curas que Jesus fez, né? Então nós vimos isso. Jesus fez muitas curas, a gente até brincou, né, que nesses dois capítulos Jesus cura, depois ele cura de novo, cura. Toda hora Jesus está realizando um milagre de cura ali naquelas pessoas, nesses dois capítulos aqui de Mateus, certo? Então Jesus, ele mostra isso nos capítulos 8 e 9, nos capítulos 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte, onde Jesus mostra ali as características dos cidadãos do reino de Deus, mostra ali coisas do reino de Deus, fala a respeito do reino de Deus, e aqui no capítulo 8 e 9 de Mateus, Jesus vem e mostra o poder que há no reino de Deus. Além disso, ele dá início ao seu ministério de curas, milagres, para provar as suas credenciais, provar para aquele povo que ele realmente era o Messias aguardado, ele era o rei de Israel, ele era o Filho de Deus enviado pelo próprio Deus, certo? E é isso, Deus queria mostrar que ele tinha poder sobre as enfermidades, a morte e até mesmo sobre a natureza, beleza? Nós vimos então a respeito disso, vimos todas as curas, fica aqui o convite mais uma vez, se você não viu, se você faltou na aula anterior, dá uma olhadinha aí, certo? E nós encerramos a aula falando isso, coloca a sua fé em ação hoje, nós vimos muito isso, Jesus toda hora falando, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, Jesus até dizia para os cegos ali, ele disse, né, então seja feito o que a fé de vocês está pedindo, né? O tamanho da fé de vocês é o milagre que vocês vão receber. Praticamente isso que Jesus estava falando aí para eles. Então, coloca a tua fé em ação hoje. A tua fé também é capaz de curar outras pessoas. Nós vimos ali Jairo que estava com a sua filha enferma e ela chega a morrer, né? E ela não podia crer, afinal de contas ela estava morta, certo? Mas o pai dela creu em Jesus, falou, Jesus, eu sei que o Senhor pode ressuscitar a minha filha, ou seja, a fé daquele pai fez com que o favor de Jesus, com que as bênçãos de Deus, com que o sobrenatural de Deus viesse sobre a filha que estava morta. Veja só, então a nossa fé move o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sobre as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Então coloca a sua fé em ação, certo? Ora, clama a Jesus. A gente viu também a mulher do fluxo de sangue, tô aqui só dando um panorama, beleza? Não vamos falar mais sobre isso não, mas só para dar um panorama. A mulher do fluxo de sangue que toca nas vestes de Jesus, ela não conseguiu estar a multidão, uma bagunça, ela queria falar com Jesus, mas ela falou, não vai dar para falar com Jesus, eu vou tocar nele. Peraí, não vou conseguir nem tocar nele, então pelo menos na veste de Jesus vou tocar. Porque eu sei que isso já é o suficiente para ele me curar, né? E a aplicação para nossa vida é justamente essa. A gente às vezes a gente não consegue nem orar, nem sabe o que pedir para Deus. Às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente está
triste, chateado, ansioso com as circunstâncias e a gente não sabe nem o que pedir para Deus, como falar, como se direcionar. E a verdade é que Deus sabe o que a gente está passando. A gente precisa apenas se achegar diante dele, se prostrar diante dele, e nem que seja apenas para tocar nas vestes, entende? Então que você possa verdadeiramente colocar a tua fé em ação para que Deus possa, para que o sobrenatural de Deus possa te alcançar. Amém? Foi isso que a gente viu então na semana passada, né? Ilustrações aí do Jorge Coco. Inclusive o site dele tá linkado aqui também, se você quer ver outras ilustrações. Cara, é por isso que eu demoro tanto para fazer esses estudos. Eu sento aqui para preparar os estudos, os slides, eu fico o dia inteiro preparando, porque eu vou achando as artes, eu fiquei 2 horas no site do cara vendo as artes que ele faz, é muito bonito. Eu gosto demais dessas coisas, mas enfim, depois dá uma olhadinha aí, depois da aula, hein? Beleza? Depois da aula. Bom, vamos continuar então falando sobre a prova, né, que Jesus faz daqueles que querem seguir a ele, a tempestade que Jesus acalma e sobre os porcos, né, que Jesus permite que os demônios ali vão e possuam aqueles porcos e eles acabam se atirando no precipício, enfim. Não vou me adiantar aqui, mas é isso que nós vamos ver na aula de hoje, dando sequência daquilo que nós temos visto na aula anterior. Beleza? Vamos lá. Bom, Jesus põe à prova os que querem segui-lo, né? É por isso que eu coloquei ali a prova, né? No verso 18, capítulo 8, né? Capítulo 8, verso 18, capítulo 8. Ixi, agora me confundi, hein? Mas no verso 18, todo capítulo 8, capítulo 9, não marquei aqui, me perdi. Mas vamos lá. Diz assim: vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Eu acho que é capítulo 8. Vamos lá. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Olha só que interessante, o escriba não estava perguntando: Mestre, eu quero te seguir. Ele não estava questionando: o que eu faço para te seguir? O que eu tenho que fazer? Ele simplesmente estava afirmando. Ele falou: Mestre, eu vou te seguir onde você for. Ele estava ali naquela... Sabe, quando a gente fica ali pegando fogo. E eu uso bastante esse exemplo com os jovens, principalmente quando a gente vai em acampamento, né? O acampamento de carnaval. E, cara, a gente pega fogo, né? A gente volta do acampa. Nossa, agora vai ser diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Não, eu vou participar de todos os cultos. A gente volta do acampa cheio, né? Pegando fogo, querendo. E a gente volta falando isso: Jesus, eu vou te seguir, eu vou onde o Senhor for. E passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a nossa fé vai ficando mais devagar, né? A gente vai perdendo o nosso ímpeto, né? A nossa empolgação vai diminuindo, a nossa chama vai se apagando. Porque no acampamento, né? Veja só. Não estou diminuindo, cara. Acampamento é um ministério, é um projeto de Deus para a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eu gosto sempre de lembrar isso, que eu fui, vamos dizer assim, resgatado no acampamento, né? Eu digo resgatado porque eu me sentia mesmo distante de Deus, estava me sentindo ali um peixe fora d'água, e foi no acampamento que realmente eu senti Deus me chamando, né? Deus me puxando pela mão, e a partir daquele dia eu nunca mais deixei, né, de andar nos caminhos do Senhor. Então, assim, eu realmente considero o acampamento um ministério, um evento primordial para a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, algo realmente muito impactante para a vida deles. Então, bom, enfim, dito isso, né, que eu realmente valorizo esse ministério, esse evento, eu quero dizer que é muito fácil o acampamento, a gente se empolgar, é muito fácil a gente, né, porque a gente tá lá focado, tá lá para isso, né, a gente não tá tendo influência do mundo exterior, não tá tendo influência de TV, de notícia, de nada, nenhuma preocupação. A gente tá ali numa chácara só com jovens, só com adolescente. É muito legal, muito bacana. Na hora dos cultos a gente se entrega, porque os nossos pais não estão lá, né? A gente tá, entre aspas, ali sozinho, né? Ou seja, a gente consegue se entregar melhor. Ou seja, realmente a gente consegue sentir a presença de Deus, a gente é impactado e a gente fica ali. Ou seja, realmente é fácil ali nesse momento a gente realmente ser impactado por Jesus. Mas quando a gente sai do acampa, volta para casa, volta aquela rotina, e volta as dificuldades do dia a dia, volta às vezes as discussões dentro de casa, e aí a nossa fé e o nosso ânimo vai diminuindo com o passar do tempo, Então, eu até sempre fui a favor da gente fazer 2 acampamentos no ano, justamente porque a hora que a lenha tivesse começando a acabar, né, a fogo começasse a se apagar, a gente tivesse outro acampa, a gente renovasse as nossas forças. Mas a grande verdade é que a gente não pode viver de acampamento em acampamento. Eu estou usando esse exemplo de acampamento, mas você pode aplicar isso na sua vida do jeito que você quiser. Talvez
Talvez você sinta essa sensação que eu estou dizendo aqui, descrevendo, através da Santa Ceia, né? Talvez quando a gente faz uma campanha na igreja de quarta-feira, né? Hoje nós estamos fazendo campanhas de quarta-feira, né? E você sente isso, né? Essa empolgação, nossa, eu vou ouvir essas mensagens que tem esse tema e tudo mais. E a gente fica empolgado, mas aí a gente não pode viver de campanha em campanha, a gente pode viver de acampamento em acampamento, de evento em evento. E era isso que esse escriba estava fazendo. Ele estava super empolgado, vendo Jesus fazendo as maravilhas e falando, Jesus, eu vou te seguir onde o Senhor for. Ele estava empolgado. Mas veja só, isso foi diminuindo. Por que a gente sabe disso? Porque em nenhum outro momento da Bíblia esse cara é citado. Na verdade não tem nem o nome dele. Quer dizer, realmente era apenas uma empolgação, foi algo do momento ali. Então a gente precisa verdadeiramente, sabe, ter essa empolgação. Veja só, não estou dizendo que é errado você sentir essa empolgação, querer fazer e participar, mas a gente precisa realmente ter isso todos os dias com o Senhor. Entender que escolher seguir a Jesus é uma mudança radical nas nossas vidas. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Mas a gente não pode viver de evento em evento, enfim, coisas passageiras. Nós temos que nos apegar ao Senhor constantemente. E o que Jesus fala aqui pra ele é mais ou menos isso. Olha, cara, você não sabe o que você tá falando. Você tá muito empolgado, mas eu acho que você não entendeu ainda, né? O que Jesus fala pra ele é isso. As raposas têm as suas tocas e as suas aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, você tá falando isso, cara, mas eu não vou poder contar com você. Eu vou poder contar com você mesmo? Eu vou poder mesmo? Tem certeza? Né? É isso que Jesus tá querendo dizer pra ele, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter uma mudança radical na nossa vida se a gente quiser seguir a Jesus. Se a gente vir empolgado, mas não ter essa mudança radical, essa empolgação vai passar e a nossa fé vai morrer. Então a gente precisa ter uma mudança radical na nossa vida, né? O outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos, né? Então o escriba não pediu para seguir Jesus. Ele afirmou que seguiria, mas toda essa energia e empolgação acabou em instantes, né? Afinal, não ouvimos mais sobre ele em toda a Bíblia, né? Isso mostra, então, um excesso de confiança. Ele estava ali confiante, empolgado. Não, eu vou seguir Jesus, não importa o que aconteça, eu vou seguir Jesus. Tudo confiante, né? Autoconfiança a mil, né? Mas autoconfiança é algo muito valorizado na nossa sociedade, mas por Deus não é, né? Porque Deus abomina isso, porque a autoconfiança ela pode gerar o quê? Um senso de autossuficiência. Tudo que é auto, né, que começa com A-U-T-O, né, auto, né, nesse sentido, Deus abomina, cara, porque isso quer dizer que nós conseguimos por nós mesmos, nós somos capazes por nós mesmos, né? Mas não, cara, isso pode gerar uma independência de Deus, e Deus não quer isso. Na verdade, a gente precisa ser sempre dependentes de Deus. Então, esse homem se mostrou ali autoconfiante demais. Não, Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor foi. Jesus fala, cara, você não sabe o que você está falando. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu vou poder contar contigo mesmo? Vou mesmo. E Jesus mostra que ele não sabia o que ele estava afirmando, né? Por isso que, até na minha Bíblia, não sei se na sua versão está assim, mas o subtítulo desse trecho é exatamente esse. Jesus põe à prova os que querem segui-lo, né? E o discípulo deseja seguir a Jesus, mas antes precisa resolver algumas coisas. É isso que quer dizer esse trecho, onde ele fala, deixe primeiro ir sepultar o meu pai. Não temos tantos detalhes assim, a gente não sabe se o pai dele já havia morrido e ele ia lá fazer o sepultamento, ou se o pai dele, o mais provável é que o pai dele ainda estava vivo, né? E o que ele estava querendo dizer aqui era assim, Senhor, eu preciso cuidar do meu pai, a hora que ele morrer eu vou sepultar ele, aí eu venho te seguir, entende? Então, o que dá a entender é isso, que o pai dele ainda estava vivo. Ou seja, eu vou esperar, né? Na outra aula eu falei sobre isso. Mais uma vez, né? Lidando com os jovens. Muitas vezes eu já ouvi jovem falar isso. Rafa, eu quero me dedicar mais à igreja, ao Senhor. Nossa, Rafa, eu quero. Mas é que eu estou estudando pro Enem. Então agora não vai dar, esse ano não vai dar. Mas, nossa, olha, eu quero, não sei o quê. Passa o Enem, o que acontece? Rafa, eu vou ler a Bíblia, me ajuda, eu quero fazer os devocionais, mas não agora, porque eu passei do Enem e agora eu tenho o quê? Vestibular. E aí, cada hora vai tendo outras coisas. Agora eu tô na faculdade, tem muito trabalho na faculdade, e tá muito difícil, e agora eu comecei a trabalhar, e agora eu tô namorando, eu vou casar, e eu tô tendo filho. A hora que a gente viveu a nossa vida inteira e não fez as coisas pra Deus. Então assim, era isso que esse discípulo estava dizendo, isso que representa para nós aqui hoje, né? Muitas vezes a gente quer resolver coisas antes de seguir a Jesus.
Talvez até pecados a gente quer se livrar antes de seguir a Jesus, né? Eu já usei esse exemplo na igreja uma vez e foi bênção, foi tremendo, irmão, sabe? Eu sei que pode parecer um pouco chocante, mas eu vou usar esse exemplo do tabagismo, por exemplo, né? Cigarro, né? Às vezes a pessoa pratica isso, né? Às vezes a pessoa tem isso ainda na sua vida, tem esse vício na sua vida, né? E realmente é um vício complicado demais, né? Tudo que é relacionado a vício é complicado, né? Nosso corpo vira dependente disso, né? Então, eu vejo pessoas às vezes que não vão pra igreja porque fumam, sabe? E eles querem vir pra igreja, sabe? Poxa, eu quero ir pra igreja, mas eu fumo e eu não consigo ficar sem. Eu sei que eu vou lá, as pessoas vão me julgar. Eu vou lá, não vou conseguir ficar muito tempo sem, eu fico ansioso, eu quero fumar, sabe? Entende? E uma vez eu falei isso no altar, pregando. Eu falei, irmão, vem pra igreja fumando. Não fuma aqui dentro, vem, louva 2 louvor, vai lá na rua, lá na calçada, fuma e volta pra dentro, ouve mais 2 louvor, vai lá fora, fuma outro cigarro, volta, ouve a palavra. Sabe, irmãos, a gente precisa parar um pouco de querer julgar as pessoas. Veja só, parece algo, um absurdo. Que isso, Rafa? Você tá falando para as pessoas virem fumar na igreja? Você tá maluco? Cara, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os viciados, Jesus veio para os doentes. Ou seja, você vai esperar você se curar para ir no hospital? Eu tô mal, preciso ir no hospital. A hora que eu melhorar eu vou? Não tem sentido. Você tem que ir pro hospital quando você tá doente. Seu carro quebrou. Vou arrumar ele, depois eu vou no mecânico. Não, você vai levar ele no mecânico. Chama um guincho, sei lá, vai dar algum jeito de levar ele no mecânico para consertar ele lá. Da mesma forma, irmãos. A gente não pode esperar sermos pessoas boas, sermos pessoas íntegras, sermos santos para ir para a igreja. Afinal de contas, ninguém é santo. Somente Jesus. Então a gente precisa verdadeiramente deixar, sabe, essa mania de querer colocar coisas na frente de Jesus, né? Eu preciso resolver isso antes de seguir a Jesus. Eu preciso resolver essa situação antes, preciso resolver esse pecado meu antes, porque eu não consigo ir pra igreja. Cara, vem e você vai ser tratado na igreja, entende? Vem, é muito mais fácil, é difícil mesmo se lidar com vícios, mas na igreja é mais fácil, né? Com Jesus é mais fácil, é bem mais fácil você lidar com vícios com Jesus, então vem, mesmo que você esteja viciado. Eu tô usando cigarro aqui como exemplo, mas isso, enfim, né? Vale para qualquer vício, qualquer vício. Então, que em nome de Jesus, nós não viemos ser como essas pessoas que são relatadas aqui nesses versículos, né? Porque Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo, né? E então não deixe nada ficar entre você e Jesus, né? Isso mostra o que então? Que esse discípulo tinha uma falta de prioridade. Ele não entendia o que era imprescindível para ele, não entendia o que era mais importante para ele, não entendia qual deveria ser a prioridade dele. Isso mostra pra gente então que ele tinha uma falta de prioridade, certo? Bom, Jesus coloca à prova seus seguidores, mostrando que é uma atitude radical e é preciso abandonar as suas vontades, certo? Vou colocar aqui pra cima pra vocês que quiserem ler. Mas é isso, então seguir a Jesus é sim uma atitude radical e é preciso abandonar as nossas vontades. Beleza? Bom, pois daí nós temos o trecho onde Jesus acalma a tempestade. Veja só, aqui não está literalmente em ordem cronológica, né? Nós sabemos que existem algumas curas aí entre esses versículos, mas que nós relatamos na aula anterior. Na aula anterior nós focamos apenas nessas passagens de cura, nesses milagres que Jesus realizou de cura nas pessoas, certo? E hoje nós estamos focando nas outras coisas que Jesus fez nesses 2 capítulos, beleza? Então Jesus, ele acalma a tempestade. Verso 23 diz, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé, né? Ou também em outras traduções está homens bully, né? Porque é homens de pouca fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Nossa, tem uma música muito linda, viu? Eu vou trazer no louvor, ver se a gente começa a fazer. Muito bonita. Fala sobre isso, sobre esse trecho. Lembrei agora. Bom, é isso. Os discípulos pensavam que morreriam, mas Jesus acalma a tempestade. Ele se levanta, repreende o vento e o mar, enquanto as pessoas ficam maravilhadas com a sua autoridade. Sabe, irmãos? E aqui é interessante ressaltar uma coisa. Veja, os milagres de Jesus, as curas, né?
são coisas extraordinárias, né? São coisas realmente extraordinárias, sobrenatural, certo? Mas é interessante a gente ver que naquela cultura existiam muitos curandeiros, muitas pessoas que exerciam essa função de cura ali naquela sociedade, certo? E não estou dizendo de médicos, estou dizendo de pessoas que, enfim, curandeiros, né? Então, é por isso que nem sempre as pessoas ficavam maravilhadas com esses milagres de cura, entende? A gente vê isso acontecendo, né? Jesus cura e as pessoas às vezes acham legal, mas às vezes tanto faz, né? Jesus curou mais um, né? Pô, mas tem um carinha lá que cura também. Ah, fiquei sabendo lá que em outra cidade tem um curandeiro que também já fez isso, sabe? Então, assim, de certa forma, ok? Curar naquela sociedade ali era algo extraordinário, porém, algo que, entre aspas, qualquer curandeiro poderia fazer, né? Então é por isso que Jesus ele realiza os seus milagres, as suas maravilhas em todos os âmbitos, né? E é por isso que Deus aqui permite que Jesus realmente cure, liberte, expulse demônios, faça coisas que nenhum curandeiro era capaz de fazer, né? Curandeiros curavam algumas pessoas, né? Talvez até de forma medicinal, né? Com suas ervas medicinais, suas plantas, enfim, com seus remédios ali. Mas acalmar a tempestade? Quem é esse, né? E é por isso que aqueles homens ficaram admirados e falaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, ele não é um curandeiro qualquer. Ele não é qualquer um. Ele não usa ali da sua... Como é que fala? Não é química, esqueci agora. As pessoas que estudam as plantas medicinais, enfim. Ele não usa apenas... esqueci o nome, mas enfim. Ele não usa apenas desses conhecimentos, né? Olha só o que ele faz, cara. Ele expulsa demônios, ele perdoa os pecados, ele salva as pessoas, está curando as pessoas e está acalmando a tempestade. Até a natureza obedece à voz dele. Olha só, Jesus aqui mais uma vez está mostrando e reafirmando a sua credencial de filho de Deus. O simples fato de Jesus estar no barco já nos garante segurança e proteção. Mesmo com Jesus dormindo, estamos seguros. E é interessante demais ressaltar aqui uma situação. Jesus estava dormindo porque ele era um homem, certo? Mais uma vez, 100% homem, 100% Deus. Jesus não era um semideus, né, igual Hércules, né? Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Era Deus encarnado em um homem, um corpo humano, certo? Então, Jesus necessitava acho que é pleonasmo isso, mas Jesus necessitava das necessidades humanas. Ele precisava comer, precisava dormir, descansar, fazer suas necessidades, não é? Jesus precisava ir no banheiro. Você já pensou nisso? Eu acho que isso não mostrou nas novelinhas da Record, né? Mas, porque também não importa, né? Mas eu quero dizer que Jesus era humano, certo? Ou seja, Jesus precisava dormir. Mas você já parou para pensar que Jesus, ele morreu e ressuscitou e hoje ele está com o Pai. Jesus, ele está no seu trono de glória. E olha só que bênção, Jesus não precisa dormir mais. Jesus não dorme mais, irmão. Jesus, ele está acordado 24 horas olhando e cuidando de você. O que eu quero dizer é que mesmo se Jesus dormisse ainda hoje, a gente estaria seguro, porque ele está no nosso barco. Se você entrega a sua vida a ele, se você entrega a sua casa, a sua família a ele, ele está cuidando da sua família, mesmo se ele dormisse, tudo bem. Mas olha só que maravilha, ele não dorme mais, certo? Então, olha que maravilha, Jesus continua a cuidar do seu povo, Jesus continua a cuidar dos seus. E nós temos outra ilustração aqui do Jorge Coco, né? Seu sacrocubismo, Jesus acalmando a tempestade. Bom, é isso, irmãos, a fé não precisa ver as coisas mudarem. A fé precisa saber que Jesus está no barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E é isso, irmãos. Sabe, às vezes a gente para validar que Deus está com a gente, que Jesus é conosco, a gente quer ver as coisas mudarem, as coisas se transformarem, mas às vezes a gente não vai ver isso acontecer, né? Nesse momento aqui, né, nessa ilustração, né, nisso que aconteceu, né, Jesus acalmou a tempestade, aqueles homens viram a situação mudar, diante dos olhos deles. Mas existem situações, né, que a gente não consegue enxergar. Existem coisas invisíveis, sobrenaturais, que a gente não consegue enxergar. Mas é interessante isso, que a nossa fé não precisa ver. A nossa fé só precisa saber que Jesus está no nosso barco e pronto, vai dar tudo certo. E aqueles homens não conseguiam entender isso. Jesus está dormindo.
Gente, olha a tempestade, Jesus tá dormindo. Gente, olha, Jesus, cadê você? Jesus, você tá dormindo. E Jesus simplesmente falou, gente, vocês estão brincando? Eu tô aqui no barco, relaxa. Relaxa-te. Fiquem tranquilos, eu tô aqui no barco. Então, Jesus está no seu barco, Jesus está na tua casa, Jesus está na tua família, Jesus está na tua vida, então relaxa-te. Não sei se vocês já viram esse meme aí do relaxa-te. É um pastor pregando, ele fala relaxa-te. Depois vocês procurem. E, bom, por fim chegamos nos porcos, né? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Verso 28, né? Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui é o que eu disse, né? Muitas curas, assim, as pessoas já haviam visto acontecer. Eu já vi, o cara, um curandeiro lá curou uma pessoa que tava com, sei lá, com alguma coisa. Um leproso foi até lá um curandeiro, ele passou umas folhas no corpo dele e sarou a lepra, sabe? Enfim, isso é possível realmente acontecer, mas isso aqui ninguém faz, cara. Isso aqui, ó, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, realmente aqueles homens estavam ali vivendo que nem animais. Eles viviam ali entre os túmulos. É como se eles estivessem ali vivendo num cemitério, tipo as hienas lá do Rei Leão. Sabe? Tava vivendo ali no Vale dos Ossos Secos ali, sabe? Vivendo ali e tal, e ninguém podia passar. Eles eram violentos e eles eram, assim, selvagens, né? Porque estavam endemoniados, né? E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque a gente sabe que, no fim dos tempos, né, Deus vai lançar os demônios, né, o Satanás e os seus demônios no lago de fogo do inferno, e eles vão passar a eternidade lá naquele lugar. É interessante a gente entender isso, irmão, sabe? Que os demônios estão aqui, entendeu? Eles estão entre nós, cara. Os demônios estão vivendo aqui nessa terra, entende? Eles estão aqui. No fim dos tempos é que Deus virá com seu juízo e vai sim lançá-los no fogo do inferno para todo sempre. Veja, e é isso que esses demônios falam aqui. Peraí, por que você veio aqui nos incomodar? A gente tá aqui na nossa, estamos aqui de boa na nossa aqui, atormentando esses dois homens aqui. Você já quer vir nos atormentar antes do tempo? Isso não é agora, é lá no fim do tempo. Deixa a gente aproveitar enquanto isso. É mais ou menos isso que eles falam com Jesus. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando, não longe dele, né? Então os demônios pediram a Jesus com insistência. É interessante, é importante a gente ver esses detalhes na palavra de Deus. Essas palavras que são ditas aqui e que são ditas de maneiras que às vezes a gente passa lendo e a gente não percebe. Mas olha só. Então os demônios pediram para Jesus. Não foi Jesus que falou, vocês vão para aqueles porcos. Não, os demônios pediram, mas não pediram uma vez. Eles insistiram. Eles estavam implorando. É como se eles implorassem pelas suas vidas. Jesus, por favor, Jesus, nos manda para aqueles porcos. Vai, deixa a gente para aqueles porcos. Por favor, não expulsa a gente agora. Não manda a gente pro inferno agora. Deixa isso lá pro fim dos tempos. Agora não. Deixa... E Jesus disse, então vão, vai, sai desses dois, não atormente mais os homens, saiam desses dois, vão para os porcos. E eles entram, porque Jesus permitiu. Se Jesus não permitisse, eles não iriam, porque, cara, Jesus está acima dos demônios, cara, né? Jesus está acima de tudo, acima de todos, o nome de Jesus é poderoso, certo? E Jesus permitiu, então tá, vai, pode ir embora. E eles foram, entraram nos porcos e eis que toda a manada se precipitou do espinhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas, né? Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E chegaram lá e comemoraram. Obrigado, Jesus, esses dois homens estão curados. Não. Chegaram lá e pediram a ele, com insistência também, Jesus, por favor, vai embora. Jesus, sério, vai embora. Vai embora daqui, sai daqui, Jesus. Você matou 2.000 porcos. Sai, Jesus, sai daqui, porque olha só o que você fez. E ninguém ficou feliz pelos homens. Você consegue entender isso? Sabe, Jesus expulsa demônios, 2 homens que ninguém ousava se aproximar, pois eram violentos. Os demônios pediram permissão para Jesus para se retirarem. Jesus permite que eles saiam, entrem nos porcos, e toda a cidade veio e insiste para que Jesus se retirasse daquele lugar. Isso mostra que aquelas pessoas valorizam muito mais os porcos do que os homens. Sabe? O milagre de Jesus foi ofuscado pela morte dos porcos. O fato dos porcos serem mortos confirma a natureza do inimigo de matar, roubar e destruir. É só para isso que ele está aqui. Ele quer matar, roubar e destruir as nossas vidas. Por isso,
Que em nome de Jesus possamos ser libertos de toda potestade do mal. Nós sabemos que a nossa luta é sim espiritual. Nossa luta não é contra pessoas. Então é triste a gente ver esses homens aqui ficaram pedindo para Jesus ir embora daquele lugar porque os porcos haviam morrido. Olha só. Olha só. Eram mais de 2.000 porcos, né? Ou seja, a gente entende então que realmente era uma legião de demônios, né? Não eram 2 demônios, mas eram 2.000 demônios ali possuindo aqueles homens, né? Enfim. E as pessoas ali valorizando mais os porcos do que os próprios homens, né? Enfim, bom. Interessante esses trechos aqui, então, que mostra que o poder de Jesus, ele é completo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, ele ressuscita mortos, Jesus expulsa demônios, Jesus dá ordens e a natureza obedece, né? Porque Jesus, ele é maior que tudo. Jesus, ele é maior que todos. Ele está acima de tudo e de todos, certo? Bom, a partir daí nós vamos então para o chamado de Mateus e o vinho novo, certo? Vamos lá. Bom, no verso 9 aqui, capítulo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. Olha só que interessante, ele nem questionou. Ele se levantou e seguiu, né? Por que na coletoria? Porque ele era coletor de impostos, olha só. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores, né? Veja só, Mateus, ele era um cobrador de impostos e veja só, ele não estava cobrando impostos para o governo daquela nação, mas era uma nação que havia invadido, ou seja, o governo romano. Ou seja, como se ele estivesse traindo o próprio povo, né? Ou seja, ele estava pegando o dinheiro do povo e levando para César, né? Levando para outra nação, né? Então, por isso que as pessoas não tinham tanta estima por essas pessoas, pelos cobradores de impostos, né? Então, por isso que eles questionam, por que Jesus está sentando com os pecadores, com os publicanos, né? E Jesus ouviu isso e ele disse, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, né? Então Jesus chama e Mateus o segue de imediato. Diante de todos esses acontecimentos, né, que estavam acontecendo, o pleonasmo aí de novo, hein? Diante de todos os acontecimentos que estavam acontecendo, Mateus não tem outra escolha a não ser seguir Jesus, né? Sua escolha é imediata, absoluta e radical. Por que ela é imediata? Porque ele estava vendo aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo. E imagina você receber um convite do próprio Jesus. Você está vendo ali Jesus ensinando as pessoas no Sermão do Monte. Você está vendo ali depois, logo em seguida, Jesus realizando milagres e maravilhas, acalmando a tempestade, expulsando demônios, curando as pessoas. E de repente Jesus vem e te chama pessoalmente e fala, ei, eu quero que você me siga. Me cega, me siga. E por isso que é radical. Porque daquele momento em diante, Mateus simplesmente falou sim, levantou e seguiu. Ou seja, deixou tudo para trás. O trabalho dele deixou para trás. As coisas que ele tinha ele deixou para trás. Ele simplesmente levantou do lugar que ele estava e seguiu a Jesus. A escolha dele é imediata. E eu escrevi errado aqui, né? Imediata. Parece italiano, né? Imediata, absoluta e radical. Essa escolha. Essa é a escolha que Mateus fez. Eu cliquei no botão errado aqui, vamos lá. Bom, os fariseus questionavam o fato de Jesus sentar junto dos pecadores e eles respondem dizendo que os doentes é quem precisam de médicos, logo os pecadores é quem precisam de redenção, né? Quem é santo? Eu não estou interessado nesses. Estou interessado no pecador, certo? Essa é a importância de nos reconhecermos como pecadores diante de Deus, irmão, sabe? A gente precisa sempre reconhecer quem nós somos diante de Deus. A gente precisa, irmãos, nós somos pecadores, sabe? Mas somente, né, doentes recebem remédio, somente famintos recebem alimentos e somente pecadores recebem o perdão, sabe? Simples assim. Se você não se acha pecador, se você não se acha alguém que precisa do perdão de Deus, você não vai ser perdoado, porque o perdão de Deus está disponível para aqueles que querem ser perdoados, para aqueles que se assumem que precisam de um perdão. Mas é interessante, a gente tem que reconhecer nossa condição pecadora diante de Deus, não para se martirizar, mas para ser tratado por Ele, sabe? Eu não sei se vocês já passaram por isso, se vocês já viram isso acontecer com outras pessoas, mas às vezes a gente se martiriza. Às vezes a gente fica se lembrando de coisas que a gente fez no passado, né? A gente fica, nossa, cara, eu fiz isso, que escolha terrível que eu fiz, nossa, por que eu fiz isso? E às vezes já se passaram meses, anos, décadas, e a gente fica se martirizando por escolhas erradas que a gente fez no passado.
sabe? E a gente fica nessa, a gente reconhece os nossos erros do passado, mas a gente fica se martirizando. Jesus não quer isso, porque afinal de contas, quem é o acusador é o diabo, sabe? O diabo quer que você lembre do passado para ficar te acusando. Olha, lembra que escolha que você fez? Você é vacilão. Olha, lembra aquilo que você pensava antigamente? Olha só como você é errado, como você é sujo. Então o diabo é acusador, ele aponta pra você e te acusa das coisas que você fez no passado. E quando Jesus quer que você apaga, né? Apaga, na verdade, todo o seu passado, ele joga no mar de esquecimento, ou seja, não faz mais sentido ficar lembrando do passado. Você tem que realmente se identificar e se reconhecer a sua condição de pecador diante de Deus, não para você ficar se martirizando, ficar se remoendo coisas do passado, mas para que você possa ser tratado por ele, que você possa receber o seu perdão dele, certo? Então, reconheça assim a sua condição pecadora diante de Deus. E aqui, logo em seguida, então, Jesus fala sobre o vinho novo. Verso 14 diz: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado e eles vão jejuar. E então, eles vão jejuar. Verso 16: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Né? Jesus então é questionado sobre o jejum dos seus discípulos. E ele responde dizendo que o noivo estava presente. Mas o principal aqui é: não se pode misturar coisas velhas com coisas novas. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, né? O vinho novo ele ainda tem aquela fermentação, então saem gases e tudo mais. E os odres eram recipientes ali de couro, né? Onde se colocava, e se o couro estiver fraco, estiver velho, quando você coloca o vinho ali, ele vai continuar, um vinho novo, né? Ele vai continuar fermentando e aquilo pode estourar. Você vai perder o vinho, vai perder o odre. Então você não põe vinho novo em odres velhos. Você tem que colocar vinho novo em odres novos, ou seja, é necessário uma nova mentalidade. Você não pode continuar com a mesma mentalidade que você tem, recebendo as coisas de Deus. Talvez você tenha ouvido palavras na igreja, no domingo, você ouviu uma palavra ontem, você ouviu uma palavra tremenda da parte de Deus e tudo mais, e você ainda, só que aí você ainda está com as mesmas atitudes, você ainda está levando a sua mesma vida, e é exatamente isso. Aquilo que você aprendeu na palavra, aquilo que você aprendeu na pregação de ontem, você não consegue usufruir ao máximo, porque seu coração ainda é velho, tá velho, seu coração é um odre velho. Você precisa de uma nova mentalidade. Desculpa aí. Bom. Ninguém remenda roupas velhas com panos novos, né? Ou seja, é necessária uma mudança radical e não apenas um ajuste. Olha só que interessante. Não sei se vocês têm que ajustar roupas, mas eu já tive que ajustar muita roupa. Eu não sei se todos perceberam, mas eu sou uma pessoa baixinha. Tenho aí 1,60 m mais ou menos, aí um pouquinho mais, né? Vou dar um chorinho pra cima aí, tá? 1,63 m, 64. 1,65 vai, pode ser. 1,65 eu tenho. Mas... E é difícil, cara, é difícil comprar roupa pra mim. Às vezes eu já fui muito no setor infantil, viu? Eu preciso confessar, o setor de adolescente lá, comprar lá calça pra 16 anos. E muitas vezes eu comprava roupas e primeira coisa, eu saía da loja e já levava pra minha avó. Vó, faz aqui a barra pra mim, faz aqui, tinha que fazer a pinça aqui na, como é que fala? Enfim, tinha que ajustar a calça pra mim, né? E veja só, né, o evangelho, né, a palavra, aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, a gente não pode apenas fazer um ajuste na nossa vida. Tô recebendo a parte de Deus, vou acrescentar Jesus aqui na minha rotina. Não é você fazer um ajuste, mas é uma mudança radical, entende? Você precisa realmente mudar toda a sua vida. Você começou a seguir a Jesus, deixa de falar as coisas que você falava, os palavrões que você falava, deixa de ter os pensamentos pecaminosos, os desejos carnais que você tinha, deixa... Sabe, começa a batalhar contra os seus vícios, né? E quando eu falo de vício, eu falo isso dizendo que eu sei que é difícil mesmo batalhar com vícios. Nós nos tornamos dependentes de coisas que nos viciam, né? De substâncias que nos viciam, enfim. Mas comece a lutar contra isso, sabe? Comece a lutar contra os seus vícios, comece a lutar. Você precisa de uma mudança radical, né? E quando eu digo você, eu tô me colocando, né? Você, né? Igreja do Senhor, eu também sou Igreja do Senhor. Então nós precisamos de uma mudança radical, não apenas de um ajuste como se fosse uma calça qualquer, né?
deseje uma renovação completa de mente, comece uma nova vida em Cristo. Conheça essa condição diante de Deus e viva uma nova vida em Cristo. Isso é muito importante pra gente, irmãos. Isso é muito importante pra gente. Muitos, às vezes... Eu já vi um testemunho. Eu não vou me lembrar o pastor, não anotei agora, eu lembrei disso agora. Eu não sei se foi o Billy Graham. Não me recordo. Mas tem um pastor, grande pastor americano que fazia aquelas cruzadas missionárias. E ele foi pra um país lá da Ásia também. Agora... Eu lembrei aqui agora, não sei direito das coisas, mas ele foi para um país lá da Ásia e fez lá um evento de evangelismo, né, e tudo mais, e lotou lá um estádio e muitas pessoas ali, sabe, se entregaram para Jesus, aceitaram Jesus, se batizaram e foi maravilhoso. Milhares de vidas foram impactadas por esse evento que ele fez. E ele conta esse testemunho, ele volta para... Acho que é o Billy Graham, tenho quase certeza. Mas enfim, ele volta para os Estados Unidos, dá testemunho sobre aquilo que aconteceu e tudo mais, não sei o que. E passou algum tempo, ele falou, preciso voltar naquele país pra gente plantar igrejas, então aproveitar que as pessoas, né, a gente não pode abandoná-las, né, temos que... Ele voltou para aquele país, chegou lá, foi visitar uma das pessoas que haviam se convertido, se batizado, e o que acontece é que a pessoa estava com a cruz, né, lá na parede, né, a cruz pendurada na parede, só que do lado tinha o Buda, do outro lado tinha lá um outro deus, do outro lado tinha outra estátua de outro deus, e ele falou, mas... o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, nossa, Jesus é maravilhoso. Eu aceitei a Jesus e aceitei ele como mais um dos meus deuses, né? Ou seja, olha só que interessante. Às vezes a gente aprende coisas do evangelho, mas a gente não quer mudar. Ainda falando sobre vinho novo em odres velhos, né? A gente quer colocar e encaixar Jesus, encaixar o evangelho na nossa vida, na nossa rotina, mas nós precisamos de uma mudança radical. Sabe, a gente precisa de uma mudança radical. Não tem como a gente servir a dois senhores. A gente precisa servir somente a Jesus. Então, sabe, não coloque o cristianismo na sua rotina. Não coloque Jesus na sua agenda, sabe? Mas tem uma mudança radical, sabe? Começa a fazer a sua agenda a partir de Jesus. Começa a fazer a sua rotina a partir da leitura bíblica, por exemplo. Entende? Ao invés de você anexar o cristianismo à sua vida, molde a sua vida no cristianismo, entende? Então, a gente precisa disso, irmãos. Vinho novo está disponível pra gente e a gente precisa estar com o coração novinho em folha para receber esse vinho novo e não apenas recebê-lo de qualquer forma, de qualquer jeito, certo? Bom, essa foi então nossa aula de Mateus 8 e 9. Vamos para o resumo e aplicação, e o resumo vai estar também um pouco sobre a aula anterior, né, na parte 1. Jesus realiza muitas curas, né? E a gente viu isso na aula passada então, né? A gente precisa se reconhecer impuro, enfermo, pecador e pedir por purificação, né? Existe uma grande simbologia e no primeiro milagre de cura de Jesus ser para um leproso, né? E Jesus pega e toca no leproso, algo que era... ninguém nunca havia feito, porque podia ser contagioso, podia contaminar a pessoa, e também os leprosos eram tidos como pessoas imundas, pessoas impuras, né? E Jesus não, fala assim, não, vem cá, eu vou te tocar e você vai ser curado, né? E isso fala muito sobre nós, né? Nós hoje estamos distantes de Deus, que somos longe, somos pecadores, estamos enfermos, e mesmo assim Jesus vem e nos toca e nos purifica, que possamos pedir pela purificação de Jesus, né? Jesus está acima de qualquer ideologia política, nós somos salvos para servir, né? E esse trecho aqui, não sei se vocês se lembram, quando a gente falou sobre a sogra de Pedro. Então, Jesus a cura e ela imediatamente levanta e começa a servir a Jesus. Quer dizer, nós então somos salvos para servir, nós não servimos para ser salvos, mas nós somos salvos e então servimos, né? Sabe, Jesus está acima de qualquer ideologia política, né? Quando o... Ih, rapaz, esqueci o nome dele. O rapaz lá do Império Romano, ele fala assim, ó, vem, Jesus, tem um servo meu que tá padecendo em casa, ele tá morrendo, tá doente, o senhor pode fazer algo. E aquela é uma nação que estava invadindo, né? A nação romana invadindo ali a nação de Israel. E veja só, Jesus falou, ok, eu vou te ajudar. Né? Ou seja, Jesus estava realmente acima de qualquer ideologia política. Né? A fé colocada em ação pode mover o sobrenatural de Deus. Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue.
né? Colocando a fé dela em ação. A nossa fé pode mover o sobrenatural de Deus na vida de outras pessoas. Nós vemos ali Jairo, né? Que creu pela vida da filha. Nós vemos também esse rapaz que tinha um servo que estava acamado e ele creu pelo servo e o servo recebeu o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. E é isso, Jesus traz vida nova, abre nossos olhos e nos dá voz para testemunhar. Bom, e na aula de hoje nós vimos isso, né? A prova, a tempestade, os porcos, Mateus e o vinho novo. Bom, seguir Jesus é uma atitude radical e precisa ser uma atitude radical. A fé não precisa ver a tempestade passar, basta saber que Jesus está no barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, certo? Jesus chama Mateus e diz que os enfermos precisam de médicos, logo, os pecadores precisam dele. Não se pode misturar coisas velhas com coisas novas, é necessário uma nova mentalidade, é necessário uma mudança radical, não apenas um ajuste, não apenas colocar e acrescentar Jesus na nossa vida, mas a partir de Jesus nós moldarmos a nossa vida, moldarmos a nossa rotina, a nossa agenda a partir dele, certo? E a aplicação para a nossa vida é justamente essa: viva uma nova vida com Cristo. Seguir a Jesus é uma escolha radical. Nossa fé move o sobrenatural de Deus até mesmo na vida de outras pessoas. Reconheça a sua necessidade de Jesus. Nós somos salvos para servir e coloca a sua fé em ação hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois do Enem, para depois do vestibular. Coloca hoje a sua fé em ação. Creia que o poder de Jesus é completo, ele está acima de tudo e de todos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. E essa foi a nossa aula do capítulo 8 e 9 de Mateus. Aproveita esse tempinho agora que você está com a sua Bíblia na mesa, você está reunido em família. Você que está estudando sozinho também, aproveita agora esses próximos 10, 15 minutinhos e já leia o próximo capítulo na semana que vem. Então vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então já adianta aí sua leitura, já lê hoje, aproveita agora que você já está indo em embalo, já anota, já escreve aí aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Na semana que vem nós vamos iniciar então o nosso estudo do capítulo 10 de Mateus, certo? Lembrando também, se você tem alguma dúvida ou quer acrescentar algo ao nosso estudo, aquilo que talvez você considere importante, que eu não tenha falado, deixa aqui nos comentários, no chat ao vivo, em algum lugar aqui no YouTube, para que a gente possa iniciar nossa aula falando e comentando algo acerca do seu comentário, beleza? E é isso, irmãos. Não tenham dó da sua Bíblia, devora a Bíblia mesmo, sabe? Gosto sempre de lembrar essa frase pra gente encerrar, né? Uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Então rabisca a Bíblia, grifa mesmo, anota a coisa aí, usufrua da sua Bíblia à vontade, devora ela hoje, porque a Bíblia tá na mesa, certo? Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Até semana que vem. Nós vamos ler o capítulo 10 de Mateus. Temos todos os links da aula, os links interessantes aqui, né? Os links aqui pra você também, sobre, enfim, tudo que você precisa tá aqui ou tá na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha aí, beleza? E é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima.